Bom dia, paz seja convosco. Hoje, dia 21 do mês de março, domingo, estamos no tempo de lockdown, igreja fechada, em razão do decreto governamental. Então, nós temos a escola bíblica, o ensinamento, nesses meios que nós estamos usando agora. O assunto que nós temos hoje, ele é bastante abrangente, não podemos, em pouco tempo, abordar toda a história, que é a história de José, do Egito. Mas como tem uma revelação de todo o texto, então nós vamos suprimir algumas coisas, usar alguns versículos, que vai fazer com que entendamos tudo e chegamos até a revelação da palavra. Ok? Então nós vamos começar entendendo uma coisa. Em Romanos, no capítulo 15, no versículo 4, está escrito algo muito importante, que diz assim, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Tudo que foi escrito no Antigo Testamento é para o nosso conhecimento, nosso ensino. Então hoje nós vamos abordar algo do Velho Testamento. Lembrando para vocês que a Antiga Aliança ou o Velho Testamento é que estão os ensinamentos, as leis. Só que a palavra diz que era sombra apenas de tudo aquilo que foi ensinado, porque tudo está no Antigo Testamento, mas é considerado como exemplo sombra. Então precisaria vir a luz para dissipar a sombra. Então a luz é o Novo Testamento, nova aliança no sangue de Cristo, que é eterno. E nessa nova aliança é uma revelação do Antigo Testamento. Então, resumindo, vou dizer assim que o Velho Testamento, a Antiga Aliança, é o Novo Testamento, não revelado. E o Novo Testamento, ele é o Antigo Testamento revelado. Então, é uma palavra só. Novo Testamento, Velho Testamento, é uma coisa só. Um escondido, o outro revelado. Ok? Então, nós vamos estudar algo que está escondido. Mas no final eu vou dizer um versículo só, que vai abranger tudo que nós vamos estudar agora, revelado. Ok? Então nós temos aqui, para nosso estudo, em Gênesis, o estudo é sobre José do Egito. Uma palavra assim, bastante longa, né? Eu separei só os versículos que nós vamos usar para chegar àquela revelação que nós pretendemos hoje. Então diz assim, no capítulo 41 de Gênesis, está escrito assim, passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo, que é o rio mais famoso lá no Egito. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no campo. Após elas, essas vacas gordas, subiam do rio, aqui se refere ao rio Nilo, outras 7 vacas feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas feias, magras à vista, comiam as 7 formosas, que eram as gordas. E então acordou Faraó. Bom, esse é um sonho que Faraó teve. Ele queria alguém que pudesse revelar
essa palavra. Foram chamados todos aqueles que eles entendiam como aqueles que podiam revelar a palavra e não encontraram. Mas disseram que tinha um homem que estava preso, chamado José. E aí Faraó mandou chamar ele. Trocou a roupa dele, fez a barba, arrumou direitinho para falar com o Faraó. E aí nós então vamos pular uma parte e falar sobre o assunto. No capítulo 47 de Gênesis, versículo 13 começa assim: Não havia pão em toda a terra. A fome estava por demais. Era muito severa essa fome, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã. Pelo cereal, compravam e recolheu à casa de Faraó. Aqui está dizendo assim que esse José, ele foi colocado como administrador pelo Faraó, o governo daquela época, porque ele entendeu que Deus estava falando através de sonho que haveria 7 anos de vacas gordas e depois 7 anos de vacas magras. Então ele colocou como administrador esse José. E disse assim, ó, acima de você, José, só eu, ninguém mais é acima. Então, continuando aqui no versículo 15 do Gênesis 47, tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram, dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. Então o povo já não tinha mais dinheiro. Então presta atenção assim nessa sequência, porque nós vamos ter uma revelação no final, que vai depender agora do entendimento que você tem desse assunto. Já não tinha mais dinheiro, eles tinham comprado comida e o dinheiro já tinha acabado. E aí no versículo 16, continuando, respondeu José, se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado. Em troca do vosso gado, eu vos suprirei e darei a comida. Então o povo já não tinha dinheiro, então ele falou, então traga o seu gado, vamos trocar por comida. Porque no tempo das vacas gordas, José tinha acumulado no seu celeiro alimentação. Agora ele estava vendendo toda a alimentação e trocando por dinheiro e agora pelo gado. Então trouxeram o seu gado a José. E José deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado e de jumentos, e o sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado. Bem, o povo já não tinha dinheiro e agora não tinha o gado também. Foi trocado tudo por alimento. Tempo das vacas magras. Terminado aquele ano, foram a José novamente. No ano próximo eles disseram, não ocultaremos a meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro e meu senhor já possui os animais, nada mais nos resta diante do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Bem, não tinha dinheiro, não tinha gado, mas ainda tinha terra. Ainda tinha suas fazendas. Por que haveremos de perecer diante de teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nossa terra. Agora ele estava trocando toda a terra por alimento. Tempos de vacas magras.
Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema. E a terra passou a ser de Faraó, do governo. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra. Ok? Até que houve um entendimento. Aquele povo, por causa da fome, já tinha entregue o dinheiro, o gado, a terra. Eles não tinham mais nada. E a palavra diz assim, bom, e agora daqui para frente? Daqui para frente, José começou a dar a semente, e eles plantavam numa terra que já não era deles, e teria que devolver para Faraó 20% de tudo que eles colhiam. Passaram a ser escravos. Bem, agora aqui chegamos no momento que talvez seja o crucial, né? Que é a revelação. Diz assim, Gênesis 47, 22, que é uma sequência do que a gente vem lendo. Somente a terra dos sacerdotes ele não comprou, pois os sacerdotes tinham porção do rei, Faraó, e eles comiam a sua porção, e Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo, eis que hoje vos comprei a vós outros, a todos vocês, né? A vossa terra para Faraó. Aí tendes semente e semeai a terra. Assim habitou Israel na terra do Egito, na melhor terra, né? Nela tomaram possessão e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Bem, a revelação que nós temos aqui, esse versículo 22, que fala assim, somente a terra dos sacerdotes é que não foram mexida. Então os sacerdotes ficaram com o dinheiro, com o gado e com a terra. Porque Faraó, ele sustentava os sacerdotes. Então, se você já prestou atenção, o que nós devemos fazer agora, né? No tempo de pandemia, no tempo de vacas magras, nós precisamos entender que nós somos sacerdotes do rei. E onde está a palavra que nos dá esse ensinamento? Apocalipse, capítulo 1, no versículo 6. Todos nós que aceitamos Jesus como Salvador, diz assim a palavra de Deus. Então nós vamos aqui, ó. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Diz assim, ó. Porque Apocalipse foi escrito por João, mas foi... E quem redigiu foi o apóstolo João. Ele fala assim, ó. Ele nos constituiu sacerdotes para Deus. Então, todos aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador são considerados sacerdotes. E nós notamos agora há pouco que os sacerdotes eram supridos pelo rei. Então nós temos nessa palavra tempos de vacas magras e vacas gordas, normalmente. Só que ninguém vai mexer na nossa terra, nos nossos bens, porque nós somos supridos em alimentação espiritual ou terrena mesmo, por Deus. Então, o Apocalipse nos dá assim o entendimento final, que somos sacerdotes para Deus. E os sacerdotes são supridos pelo governo. Não precisamos nos desfazer de nada. Então, esse é o ensinamento de hoje. Nós pulamos uma grande parte, você pode ler essa história, que é a história talvez mais comprida que se tem na Bíblia. Atual, ela fala de nossos problemas de hoje. E para o nosso bem-estar, né? Nós temos que entender que nós somos sacerdotes, considerados
por Deus, nada nos faltará. Então ele diz assim, buscai primeiro o reino de Deus. Nós somos sacerdotes, nós somos aqueles que intercedemos, né? E Deus não vai mexer naquilo que é nosso por natureza. Aqueles que são nossos bens espirituais em primeiro lugar, mas também os bens terrenos, bens de agora. Não pode ser retirado. Então, se você está passando alguma dificuldade em razão dessa pandemia, essa palavra aqui te conforta, porque você pode falar ao Deus que te colocou como sacerdote, que se tiver faltando alguma coisa, a palavra deve ser cumprida. Deus é fiel naquilo que ele escreveu. Ele é fiel à palavra dele. E nada pode te faltar. Você pode deitar e dormir tranquilo, porque essa palavra vai te dar a cobertura. Tempos de vacas gordas ou magras, nós seremos sempre o mesmo, sacerdote de Deus. Então, bom dia, um bom domingo a todos.